Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês um recurso bastante interessante. Na verdade, a partir de algum arquivo, algum flat file que você tem, algum TXT, algum CSV, enfim. A ideia é pegar esse arquivo, né, e escrever esse arquivo diretamente no seu banco de dados, tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui, perfeito? Então é o seguinte, primeiro passo, vamos lá. Vamos iniciar a estrutura desse processo, perfeito? Vamos lá? Então a gente vai pegar aqui do lado, nós temos um Data Flow Task. Vamos arrastar ele para cá, perfeito? Está ele aqui, Data Flow Task, certo? Só que antes disso, eu vou mostrar para vocês aqui nosso SQL Server. Deixa eu fechar essa janela aqui. Ok, ele está aqui, perfeito? Então eu tenho aqui algumas bases de dados e eu vou escrever justamente aqui dentro do Adventure Works DW 2019, tá? Essa base de dados aqui, ó, que é o DBO Factory Reseller Sales, tá? Nós vamos, eu vou apagar ela primeiro, tá? Porque ela tem informações aqui guardadas, até se a gente der um select aqui, ó. Se nós dermos um select, está dando aqui, ó, 60.855 registros, tá? Tá lá, select count from DBO Factory Reseller Sales, tá? Então ela tem sim alguns registros. Para a gente quer ver alguns registros, a gente pode selecionar aqui os top 1000 registros, tá? As primeiras linhas. Então está aqui, ó, né? Nós temos aqui as primeiras linhas selecionadas desse arquivo, tá? Só que eu também tenho esse arquivo em formato flat, tá? Eu tenho ele no formato TXT. Então eu quero, na verdade, escrever esse arquivo TXT dentro aqui diretamente da base de dados. Mas como os dados eles são iguais, primeiro eu tenho que apagar esses dados para depois escrevê-los aqui dentro, perfeito? Então essa é a tarefa que nós vamos fazer, tá? Para isso, então a gente vai colocar aqui um Execute SQL Task, tá? Vamos pegar essa linha verde aqui, vamos conectar no Dataflow, vamos dar um duplo clique aqui no Execute SQL Task, tá? Primeiro, para eu executar, dar um truncate, que é justamente apagar as informações que tem ali, eu preciso selecionar uma conexão. Então eu venho aqui dentro de SQL Statement in Connection e eu seleciono a minha conexão, tá? Então tá aqui o Adventure Works DW 2019, tá? E aí eu vou precisar também escrever aqui qual que é a execução, né, para apagar aquela tabela dentro do banco de dados, tá? Apagar todos os registros. Então olha só, eu vou dar um truncate table, perfeito? E eu vou dar dbo ponto, de novo vou escrever aqui o fact reseller sales, tá? Então é isso que nós vamos fazer, perfeito? Tudo bem? Então só lembrando, nós estamos aqui dentro desse processo Execute SQL Task Editor, tá? E dentro da aba General, ok? Fizemos isso, certo? Agora a gente tem que ir justamente no Dataflow. Por quê? Nós temos que pegar aquele arquivo flat file, né, e fazer uma conexão junto ao SQL Server, tá? Então eu preciso ter um source, dei um duplo clique nele aqui, tá? Eu já tenho ele criado aqui, perfeito? Mas vamos fazer do zero aqui, tá? Flat file, new, clico aqui. Vocês vão ver um pouquinho mais à frente que vai dar alguns erros e eu vou também passar pela correção desses erros, tá? É importante. Então lá, Flat File Connection Manager 1, porque eu já tenho o outro, tá? Eu vou selecionar o arquivo, que é justamente esse Reseller Sales aqui,
está selecionado, perfeito? A gente vem aqui, conseguimos ver as colunas, está tudo certinho aparentemente, tudo organizado, tudo bonitinho, perfeito? Está aqui, tudo certinho. Tá? Então, fizemos a conexão com o Flatfile. Agora a gente tem que fazer o quê? O destino disso. Tá? De tal forma que eu vou pegar esse Flatfile e conectá-lo ao SQL Server. Tá? Então vamos selecionar, lembrando que eu já cliquei aqui, vamos em View. Ele não está aparecendo aqui, então o que eu venho? Eu venho aqui em cima, nesse menuzinho drop-down, e eu vou selecionar esse SQL Client 11.0. Tá vendo? Se eu der um refresh aqui, às vezes aparece, às vezes não. Se não aparecer, a gente tem que... Esse é um dos jeitos, tá, gente? Tem várias formas de você tentar fazer a conexão aqui, e até, às vezes, quando eu clico nesse refresh aqui, ele acaba atrasando bastante o processo. Deixa eu desligar meu celular aqui, porque senão vai atrapalhar absurdamente a nossa gravação. Ok, já coloquei no modo vir para cá, eu peço desculpa a vocês. Então assim, não apareceu, perfeito? Então eu preciso colocar um nome aqui. Eu vou voltar aqui, eu vou clicar com o botão direito, eu vou em propriedades, aqui dentro do Management Studio, tá? Então se eu olhar aqui, ó, no General, eu tenho um nome aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl C, vou copiar e vou colocar ali. Opa, vamos cancelar, vamos já dar um OK aqui, já para liberar, e eu vou colar aqui, paste. Bom, já identificou. Vamos selecionar a base de dados 2019. Tá? Então tá certinho. Vamos testar a conexão? Testamos a conexão. Succeed. Está funcionando. Perfeito? Então assim, agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa seta azul e conectar aqui. Perfeito? Tudo certinho. Vamos tentar executar? Eu acho que vai dar um erro aqui. A gente vai conferir em breve. Cliquei em Start. Já deu aquele erro que eu já estava comentando com vocês. Vamos tentar descobrir o que se trata isso aqui? Ele está dizendo o seguinte, tá? Que a destination table name has not been provided. Então assim, eu preciso definir qual que é o nome da tabela. Isso eu não fiz. Na verdade não é esse erro que eu estava esperando, era um outro erro, tá? Mas vamos por partes. Vamos primeiro resolver esse erro aqui, tá? Então vamos clicar aqui dentro do duplo clique em OLDB e vamos clicar aqui no DBO Factory Sales, que é essa que eu quero, tá? Vamos dar um mapping. Damos um mapping, aparentemente tudo certinho. Os nomes aqui, se você der um scroll aqui, dá um ver que os nomes estão iguais, tanto do input quanto do destination. Tá? Então, aparentemente está ok. Vamos dar um novo start. Start dado. Agora tem que dar aquele erro que eu estou esperando. Deu aquele erro que eu estou esperando. Tá? O que acontece? Existe aqui uma incompatibilidade entre as informações que estão no arquivo, lá no Flatfile, tá? Com algumas configurações existentes no banco de dados. Então, por exemplo, vamos pegar essa primeira linha aqui, tá? Arrow at Dataflow Task OLEDB Destination, tá? E ele está dizendo o seguinte, que essa Sales Order Number não pode ser convertida entre Unicode e não Unicode, tá? E esse erro, com o mesmo código, se vocês olharem aqui, ele aparece para as três colunas. Então a gente vai ter que mexer nessa Sales Order Number, Carrier Track Number e Customer PO Number. Certo? Vamos mexer nessas três colunas aqui. Então lembrando, Sales, Carry e Customer. Vamos clicar aqui e no input, né, no processo relacionado ao input do arquivo. Então vou Show Advanced Editor. Cliquei com o botão direito. A gente vai aqui, Input and Output Properties. A gente vai até o File Source Output. Vamos em Output Columns, né? E lembrando, vamos ver se a gente lembra aqui agora, tinha o Carrying,
tá? E aí a gente muda o tipo de arquivo aqui embaixo, olha, de data type, de string dt, data type str string, tá? Para esse daqui, ó, Unicode string. Fizemos isso para o carrying track number. Perfeito? Vamos voltar lá de novo. Show editor, Advanced Editor, aqui. Output. O próximo era o Customer, né? Então, Customer, mesma coisa. Vamos alterar ele aqui, tá? E tinha mais um, que acho que era o Sales Order Number, tá? Vamos alterar também, tá? Lembrando que a gente vai deixar Unicode String com essa classificação aqui, Data Type, WSTR, ok? Fizemos isso, vamos clicar para executar. Aparentemente resolvemos o problema, tá? Então vamos ver se ele vai executar. Lembrando que, até exemplo dos vídeos anteriores, eu comentei que eu estou usando uma máquina virtual e, obviamente, né, trabalhar com máquina virtual, a gente tem uma perda de performance. Mas a gente já está observando aqui, ó, que ele está escrevendo já. Né? Lembrando que a gente tem mais ou menos quase 61 mil linhas, tá? Então, olha, está escrevendo. Já fez a conexão, está verdinho aqui. Chegou no 60855. Tudo certinho. Perfeito, gente? Então, deu certo, tá? O que a gente pode fazer? Vamos interromper esse processo clicando aqui. Tá? Então, deu certo essa execução. Nós pegarmos um arquivo, um flat file, e escrevermos diretamente no SQL Server, tá? Vou botar aqui no SQL Server e vamos fechar isso daqui. Vamos close. E vamos dar um select aqui, né? Vamos ver como é que estão as coisas. Close. Vou fechar tudo, tá, gente? Não quero salvar, eu quero fazer tudo do zero. Tá? Close. Lembra que era justamente esse aqui, ó, DBO Factory Reseller Sales. Vamos selecionar Stop 1000. Selecionei a Stop 1000, belezinha, tá funcionando, tá? Então, de fato, ela está aqui. Vamos fazer um negócio diferente, vamos ver quantas linhas tem? Então, Select, Count, From, e para facilitar aqui, eu vou só arrastar aqui, tá? Vamos ver se deu certo. Executar. 60.855 dias. Pessoal, então deu certo, tá? O teste que vocês fizeram, perdão, apareceu aqui uma tela que não deveria. Mas é isso, deu certo o que a gente estava imaginando, perfeito? Então, esse é um jeito bastante interessante. Você percebe que a comunicação entre o Integration Services e toda a estrutura do Management Studio aqui do banco de dados, né, do SQL Server, é fantástica. Recomendo demais, é muito interessante e ajuda demais os seus processos quando se pretende o que? Automatizá-los, certo? Pessoal, muito obrigado. Em breve temos mais aulas, mais compartilhamento de conhecimento e a ideia é a gente mostrar essa ferramenta maravilhosa da Microsoft que envolve toda a parte de análises, a parte de workflow, a parte de dados, né? Então é uma ferramenta que eu recomendo demais. E vocês vão ter a oportunidade de acompanhar vários vídeos a respeito de todo esse processo. Perfeito, pessoal? Mais uma vez, super obrigado. Vou voltar aqui no Visual Studio, né, para mostrar então que, só recapitulando, Data Flow, né, onde é o fluxo de dados, o input, a entrada, né, a conexão com o banco de dados, certo? E o Control Flow, na verdade, que eu estruturei de tal forma que é feita aqui inicialmente uma instrução, tem aqui uma instrução SQL, que é um Truncate Table, né, deletando os registros daquela tabela que existe dentro do banco de dados antes de você fazer todo o processo de Data Flow, certo? Pessoal, muito obrigado. Ótimo feriado para vocês. Sim, estou aqui no feriado trabalhando e estudando. Isso que é legal, isso que é gostoso. E qualquer dúvida, por favor, nos procure. Forte abraço, se cuidem.